Há lugares na Terra onde a vida parece impossível. Regiões onde o calor consome o horizonte, onde o vento sopra há milênios e o silêncio é tão profundo que parece guardar os segredos da criação. São os desertos, territórios de extremos, templos naturais onde o tempo se move devagar e cada grão de areia é um fragmento da eternidade. Nesta jornada, cruzaremos continentes, atravessaremos séculos e exploraremos os segredos das areias que moldaram a humanidade. Prepare-se para descobrir como o vazio pode ser, na verdade, o espaço mais cheio de mistérios do planeta. Huacachina Ica, Peru. No coração do deserto costeiro do Peru, entre dunas douradas que parecem ondas congeladas no tempo, ergue-se um oásis tão improvável que poderia ser confundido com uma miragem. Huacachina é uma pequena lagoa cercada por palmeiras, flores e dunas colossais que se estendem até perder de vista. Durante séculos, viajantes exaustos, mercadores e aventureiros cruzaram essa imensidão de areia, guiados apenas pelo sol e pela esperança de encontrar ali um sopro de vida. E quando avistavam o espelho d'água refletindo o céu, sabiam que haviam chegado ao impossível, um milagre no meio da aridez. Hoje, Huacachina é destino de exploradores modernos, que escalam dunas com pranchas, deslizam sobre a areia como se fosse neve e assistem ao pôr do sol tingir o deserto de tons avermelhados e dourados. À noite, sob o silêncio absoluto e o brilho intenso das estrelas, o pequeno oásis adormece, lembrando que até mesmo nos lugares mais áridos, a vida encontra um jeito de florescer e de encantar. Fortaleza de Masada, Israel. Entre os penhascos desérticos da Judéia, acima do Mar Morto, ergue-se uma fortaleza que carrega em suas pedras uma das histórias mais dramáticas e simbólicas da humanidade. Masada foi construída pelo rei Herodes no século I a.C., como um refúgio inexpugnável, um palácio suspenso entre o céu e a areia. Esse gesto trágico e heróico transformou Masada em símbolo de liberdade e fé. Décadas depois, tornou-se palco de um ato de resistência que ecoaria por milênios. Quase 1000 judeus, cercados por legiões romanas, escolheram a morte em vez da submissão. As ruínas de palácios, armazéns e muralhas ainda guardam o eco de vozes que se calaram diante do destino. Do alto, o olhar se perde nas montanhas ocres e no brilho salino do Mar Morto, onde o deserto encontra o abismo. Masada não é apenas uma ruína antiga, é uma lembrança viva de que, mesmo diante do impossível, o espírito humano pode permanecer indomável. Petra, Jordânia. Entre canhões de pedra vermelha e montanhas talhadas pelo vento, surge uma cidade que parece ter sido esculpida pelos deuses. Petra, a capital perdida dos nabateus,
É uma joia arqueológica cravada no coração do deserto. Suas fachadas monumentais, como o famoso Al-Qasné, o tesouro, brilham sob a luz dourada do sol, revelando colunas e esculturas talhadas diretamente na rocha arenosa. Nos tempos antigos, caravanas vindas da Arábia, da Síria e do Egito convergiam para Petra, que se tornou um ponto vital das rotas de comércio e da Rota do Incenso. Quando o Império desapareceu, o silêncio tomou conta da cidade, e por séculos ela permaneceu escondida, protegida por desfiladeiros estreitos e o esquecimento do mundo. Redescoberta no século XIX, Petra voltou à vida como um portal para o passado. Um lugar onde o vento ainda sopra histórias de reinos e deuses e onde cada pedra parece respirar o mistério do tempo. Nazca, Peru. No deserto árido do sul do Peru, onde a terra é dura e o vento sopra como uma lixa sobre as pedras, estende-se um dos enigmas mais fascinantes da arqueologia. As linhas de Nazca são geóglifos colossais, desenhados no solo há mais de 1500 anos por uma civilização que desapareceu, mas deixou na areia uma mensagem que ninguém até hoje decifrou. Vistas do alto, revelam figuras de animais, plantas e formas geométricas. O beija-flor, o macaco, a aranha, traçados com precisão milimétrica. Quem os criou? Para quê? Seriam homenagens aos deuses? Sinais astronômicos? Ou mensagens a visitantes vindos de outro mundo? O mistério permanece, desafiando o tempo e a ciência. No silêncio absoluto do deserto, sob um céu que parece tocar o chão, Nazca continua a murmurar seus segredos, lembrando-nos de que há capítulos da história humana que talvez nunca sejam completamente lidos. Pirâmides de Gizé, Egito. Quando o sol nasce sobre o deserto egípcio, 3 gigantes de pedra despertam em silêncio, como sentinelas da eternidade. As pirâmides de Gizé são o símbolo máximo de uma civilização que dominou o deserto e construiu monumentos capazes de atravessar o tempo. A grande pirâmide de Quéops, com seus mais de 2 milhões de blocos de calcário, foi por quase 4.000 anos a estrutura mais alta já feita pelo homem. Ao lado dela, Quefren e Miquerinos completam o triângulo sagrado, guardadas pela enigmática Esfinge, cujo olhar enigmático atravessa os séculos. As pirâmides são mais que túmulos, são uma declaração de poder, fé e conhecimento. Sob o calor escaldante, o vento do Saara carrega o som distante de tambores e orações perdidas, enquanto o pôr do sol cobre as pedras de ouro e fogo. Gizé não é apenas o coração do Egito antigo, é o ponto onde o humano tocou o divino e deixou sua marca para sempre. Monument Valley, Estados Unidos. Nas terras sagradas dos Navajos, entre o Arizona e Utah,
ergue-se uma das paisagens mais icônicas do planeta. Monument Valley é um vasto deserto de arenito, onde torres gigantescas se elevam como catedrais de fogo sobre planícies avermelhadas. Cada uma delas foi moldada por milhões de anos de vento e erosão, formando um horizonte que parece pertencer a outro mundo. Aqui, o silêncio é profundo, quebrado apenas pelo som do vento e pelo passo lento dos cavalos. Foi neste cenário que os povos navajos viveram suas histórias e que Hollywood eternizou o espírito do oeste americano. Ao entardecer, o sol transforma as rochas em colunas incandescentes e o céu se acende em tons alaranjados e violeta. Monument Valley é mais que uma paisagem, é uma pintura viva, um altar natural que celebra a grandiosidade da terra e a espiritualidade daqueles que aprenderam a chamá-la de lar. Deserto do Saara, África. O maior deserto quente da Terra se estende como um oceano de areia sem fim, cobrindo uma área tão vasta que poderia engolir países inteiros. O Saara não é apenas dunas douradas que dançam ao sabor do vento. É também montanhas de pedra, planícies salgadas e oásis escondidos que sustentam a vida onde ela não deveria existir. Por séculos, caravanas de camelos cruzaram suas terras, guiadas por estrelas e pela coragem, levando sal, ouro e histórias que se perderam no horizonte. Em meio ao calor que queima a pele, tribos nômades como os tuaregues ainda mantêm tradições ancestrais, movendo-se entre as dunas com o vento como bússola. À noite, quando o sol se apaga, o deserto revela seu outro rosto, um céu infinito, coalhado de estrelas, onde as constelações parecem tão próximas que quase se pode tocá-las. O Saara é mais que um deserto, é um espelho da eternidade, um lugar onde o tempo se dissolve e o homem se descobre minúsculo diante da imensidão do mundo. Wadi Rum, Jordânia. Chamado de Vale da Lua, Wadi Rum é um deserto que desafia a imaginação. Torres de arenito, canhões profundos e dunas avermelhadas formam uma paisagem que parece saída de outro planeta. Foi aqui que Lawrence da Arábia liderou suas tropas beduínas na revolta contra o Império Otomano, e é aqui que diretores de cinema encontraram Marte e galáxias distantes. As rochas, tingidas de vermelho pelo sol, mudam de cor ao longo do dia, criando um espetáculo que hipnotiza qualquer viajante. Mas além das câmeras e da história, Wadi Rum é o lar de tribos beduínas que ainda vivem como há séculos, dormindo sob o céu aberto e guiando estrangeiros entre desfiladeiros e dunas, sob o brilho das estrelas. Quando a noite cai e o deserto silencia, o ar parece pulsar com algo ancestral. Um lembrete de que, apesar da passagem do tempo, a essência do deserto permanece intocada. Deserto do Atacama, Chile. No norte do Chile, onde a chuva é um acontecimento raro e o vento sopra em silêncio, estende-se o deserto mais seco do mundo, o Atacama.
Suas paisagens parecem feitas de outro planeta. Vales lunares, montanhas de sal, lagunas coloridas e vulcões cobertos de neve contrastam com um céu de azul absoluto. Aqui, o ar é tão puro que os maiores observatórios astronômicos do mundo foram erguidos em suas alturas, revelando galáxias e nebulosas invisíveis a qualquer outro olhar humano. Apesar da aridez, o Atacama abriga vida em formas surpreendentes. Cactos florescem, flamingos descansam em lagos de sal e aldeias milenares resistem ao tempo. É um lugar onde o planeta mostra sua face mais crua e ao mesmo tempo mais bela. Caminhar por suas dunas é como atravessar o limite entre o real e o desconhecido, o ponto em que a Terra se confunde com o cosmos. Mosteiro de Marsaba, Israel. Entre os desfiladeiros rochosos do deserto da Judéia, suspenso em penhascos que parecem desabar sobre o vazio, ergue-se o Mosteiro de Marsaba, uma das joias mais antigas e sagradas do cristianismo oriental. Fundado no século V por São Sabas, o mosteiro desafia a lógica ao se equilibrar entre abismos e montanhas, com muros dourados que refletem o sol e cúpulas que se erguem em direção ao céu. Dentro dele, monges vivem como há 1500 anos, em silêncio, oração e solidão, isolados do mundo. Ao amanhecer, o sol incendeia as paredes de pedra e o deserto desperta em tons de ouro e vermelho, como se a própria luz rezasse com eles. Marsaba é mais que um santuário. É uma fortaleza espiritual erguida contra o tempo e a desolação, um testemunho da fé humana diante da vastidão do nada. Deserto de Gobi, Mongólia. No coração da Ásia, o deserto de Gobi se estende por milhares de quilômetros, cobrindo a Mongólia e o norte da China com um mosaico de paisagens áridas e misteriosas. Ao contrário do que muitos imaginam, o Gobi não é apenas areia. É uma alternância de planícies pedregosas, dunas douradas, falésias e vales que guardam os segredos da pré-história. Aqui, nas chamadas Flaming Cliffs, cientistas descobriram fósseis de dinossauros e ovos fossilizados, provas de que o deserto já foi um mar de vida exuberante. Foi também palco das caravanas da Rota da Seda, que cruzavam suas terras levando mercadorias e culturas entre o Oriente e o Ocidente. Hoje, nômades mongóis ainda conduzem camelos bactrianos sob um céu imenso e silencioso, onde o vento canta antigas histórias. O Gobi é o deserto da memória profunda da terra, um lugar onde cada pedra guarda ecos do passado e cada horizonte parece esconder o início do mundo. Casbah Ait Ben Haddou, Marrocos. À beira do deserto marroquino, entre palmeiras e colinas avermelhadas, ergue-se uma cidadela que parece ter sido moldada pelo próprio vento. Ait Ben Haddou, patrimônio da humanidade,
é um casbah fortificado construído com barro e palha, um labirinto de ruas estreitas, torres e passagens que guardam séculos de história. Por aqui passaram caravanas que cruzavam o Saara, carregando ouro, sal e especiarias rumo ao Mediterrâneo. Suas muralhas ressoam ecos de uma era em que o comércio era o fio que ligava impérios. Ao pôr do sol, as paredes de barro brilham em tons de cobre e ouro, e o Casbah transforma-se em uma pintura viva, já retratada em filmes épicos como Gladiador e Game of Thrones. Ainda hoje, famílias berberes vivem entre essas muralhas antigas, preservando a tradição de um povo que aprendeu a transformar o deserto em lar e resistência. Grand Canyon, Estados Unidos. No árido estado do Arizona, o Rio Colorado abriu seu caminho com paciência infinita, cortando rochas, eras e histórias ao longo de milhões de anos. Assim nasceu o Grand Canyon, uma das paisagens mais imponentes e inspiradoras do planeta. Não é apenas uma fenda colossal na Terra, é uma catedral natural de pedra e tempo, onde cada camada revela capítulos da história da Terra, escritos em tons de vermelho, ocre e dourado. Quando o sol se move, as falésias mudam de cor como se respirassem, e o desfiladeiro se transforma em um oceano de luz e sombra. Para os povos nativos Hopi e Navajo, este lugar é sagrado, lar de espíritos ancestrais e portais para outros mundos. Olhar para o abismo do Grand Canyon é sentir-se diante do próprio coração do planeta, uma lembrança silenciosa de que o tempo é o verdadeiro escultor da eternidade. Abu Simbel, Egito. No extremo sul do Egito, às margens tranquilas do Nilo, onde o deserto encontra as águas, ergue-se um dos templos mais grandiosos já criados pela humanidade. Abu Simbel é o legado monumental de Ramsés II, o faraó que sonhava em ser lembrado por milênios. Esculpido diretamente na rocha avermelhada, o templo é guardado por 4 estátuas colossais do soberano, cada uma com 20 metros de altura, observando o horizonte como sentinelas divinas. No interior, corredores e câmaras narram vitórias militares e rituais sagrados, iluminados apenas pela luz do sol que 2 vezes por ano penetra o templo e toca o rosto do faraó. Um alinhamento astronômico de precisão impressionante. Ao lado, o templo de Nefertari quebra paradigmas, homenageando uma rainha em pé de igualdade com seu rei. Abu Simbel não é apenas uma obra de pedra, é um grito imortal de poder, fé e amor gravado no deserto. Madain Saleh, Arábia Saudita. Entre montanhas avermelhadas e vales silenciosos do deserto árabe, repousa Madain Saleh, a irmã esquecida de Petra e uma das mais extraordinárias cidades da antiguidade. Esculpida na rocha pelos nabateus, suas fachadas monumentais surgem como portais para o além,
guardando túmulos, inscrições e símbolos que resistiram ao vento e ao tempo. Durante séculos, este foi um ponto vital das rotas de caravanas que cruzavam a Península Arábica, levando incenso, mirra e especiarias até o Mediterrâneo e o Egito. Quando o comércio cessou, a cidade adormeceu sob as areias, preservada pelo deserto. Hoje, a Lula ressurge como um santuário arqueológico, um museu a céu aberto onde o silêncio é interrompido apenas pelo sopro do vento entre as montanhas. É um lugar que revela como o deserto, mesmo implacável, sempre foi berço de engenhosidade, arte e eternidade. Deserto Branco, Egito. A poucas horas do Vale do Nilo, o deserto egípcio muda de rosto e se transforma em um cenário que parece saído da superfície de outro planeta. O Deserto Branco é uma vastidão coberta por formações de giz moldadas pelo vento ao longo de milênios, criando figuras que lembram castelos, animais e fantasmas petrificados. Sob o sol, a areia se torna prata e o chão reflete como se fosse neve. À noite, sob o luar, tudo adquire um brilho etéreo, quase sobrenatural. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo som do vento arrastando grãos de areia. É um deserto onde a natureza brinca de escultora, transformando rocha e pó em arte pura. O Deserto Branco é o Egito além das pirâmides, um lembrete de que o país dos faraós guarda ainda hoje paisagens dignas dos deuses. Arches National Park, Estados Unidos. No coração de Utah, a natureza criou uma galeria ao ar livre com mais de 2.000 esculturas de pedra. O Arches National Park é um deserto de formas impossíveis, onde arcos de arenito se erguem como portais gigantes, conectando a terra e o céu. Cada arco é uma obra-prima do tempo, esculpida pela água, pelo vento e pela erosão que atua há milhões de anos. O mais célebre, o Delicate Arch, ergue-se solitário sobre um platô, como se guardasse a fronteira entre o mundo humano e o sagrado. Quando o sol se põe, as rochas incandescentes brilham em tons de fogo e o deserto parece arder em silêncio. Arches é o testemunho de que o deserto, longe de ser vazio, é uma oficina eterna onde o planeta continua a criar. Erongo, Namíbia. Na vastidão árida da Namíbia, o maciço de Erongo surge como uma fortaleza natural, formada por vulcões extintos e rochas gigantescas que dominam o horizonte. Suas montanhas de granito, de tons avermelhados e dourados, guardam cavernas que abrigam pinturas rupestres milenares dos povos San. Registros delicados de caçadas, rituais e crenças que sobreviveram ao esquecimento. Hoje o deserto ao redor pulsa de vida. Girafas, antílopes e leopardos caminham entre formações rochosas enquanto o vento sopra histórias antigas. Ao entardecer,
O sol mergulha nas pedras e pinta a paisagem com cores de fogo, transformando Erongo em um altar natural de beleza e silêncio. É um daqueles lugares onde o mundo parece ter parado e onde a terra ainda sussurra segredos de sua juventude. Salar de Uyuni, Bolívia. No altiplano boliviano, a mais de 3.500 metros de altitude, estende-se o maior deserto de sal do planeta. O Salar de Uyuni é um oceano branco sem fim, uma planície imaculada onde a terra e o céu se confundem em uma ilusão perfeita. Quando as chuvas chegam, uma fina camada de água cobre o sal e transforma o deserto em um espelho gigante, refletindo as nuvens, os Andes distantes e até as estrelas. Caminhar sobre ele é como flutuar entre mundos, onde a linha do horizonte desaparece e o viajante sente que está pisando no limite entre o real e o divino. Mas Uyuni não é apenas poesia. Sob sua crosta cintilante repousam imensas reservas de lítio, um tesouro mineral que alimenta as baterias e as esperanças do futuro tecnológico da humanidade. É um deserto que guarda em si o passado e o futuro, a memória da terra e a promessa de uma nova era. Deserto do Namibe, Namíbia e Angola. À beira do Atlântico, onde dunas colossais mergulham diretamente no mar, estende-se o deserto do Namibe, um dos mais antigos e enigmáticos do mundo. Conhecido como a Costa dos Esqueletos, este é um território onde a beleza e a tragédia caminham lado a lado. Neblinas densas se formam todas as manhãs, trazidas pelo choque entre o ar frio do oceano e o calor do deserto, criando um clima único que permite a sobrevivência de espécies raras. Aqui vive a Welwitschia mirabilis, uma planta pré-histórica que pode viver mais de 1000 anos e simboliza a resistência da vida diante do impossível. O Namibe é também um cemitério de navios, suas carcaças enferrujadas repousando entre dunas e vento, lembrando os perigos de um litoral implacável. É um deserto que fala da luta pela sobrevivência, da força da natureza e da fragilidade humana diante da vastidão do mundo. Cidade da Babilônia, Iraque. Às margens do Eufrates, em meio às planícies áridas da antiga Mesopotâmia, ergueu-se a cidade que os antigos chamavam de o centro do mundo. Babilônia foi mais que uma capital. Foi o coração pulsante de um império que desafiou o deserto e o tempo. De seus portões monumentais, adornados com tijolos azuis e relevos de leões e touros, brotavam rotas comerciais e culturais que conectavam o Oriente ao Ocidente. Foi ali que reis como Nabucodonosor ergueram templos colossais e, segundo a lenda, criaram os Jardins Suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje, entre as ruínas queimadas pelo sol, ainda ecoa o poder de uma civilização que transformou areia em tijolo e tijolo em imortalidade. Caminhar por Babilônia é atravessar o berço da história,
onde o homem aprendeu a construir, a governar e a sonhar com a eternidade. Canyonlands, Estados Unidos. No coração do estado de Utah, o Rio Colorado e seus afluentes esculpiram ao longo de milhões de anos uma das paisagens mais grandiosas da Terra. Canyonlands é um labirinto de penhascos, arcos e torres de pedra que se estende até onde o olhar alcança, um reino onde o tempo se revela em camadas de rocha. O deserto aqui é silencioso, mas fala alto. Cada fissura conta uma história de erosão, paciência e eternidade. Do alto das falésias, o pôr do sol tinge tudo de vermelho e cobre, e as sombras se alongam como mãos de gigantes. Para os povos nativos, este é um território sagrado, o lugar onde o espírito da terra se manifesta em forma pura. Canyonlands é a arte da natureza em sua escala mais monumental. Um lembrete de que o planeta é um escultor paciente e nós, apenas seus espectadores. Deserto Danakil, Etiópia. No extremo norte da Etiópia, onde o solo ferve e o ar parece em chamas, existe um dos lugares mais extremos e fascinantes do planeta. O deserto de Danakil é um pesadelo geológico de cores e vapores, um território onde o inferno se materializa em lagos ácidos, crateras fumegantes e campos de enxofre amarelo e verde. É aqui que a Terra mostra sua juventude, um lugar onde o planeta ainda se molda e a vida desafia o impossível. Apesar do calor que ultrapassa 50 graus e do ar tóxico, os povos Afar continuam a habitar essas terras, extraindo blocos de sal em caravanas milenares. O Danakil é uma mistura de terror e maravilha, um lembrete de que a natureza é tão bela quanto brutal. É o deserto onde a criação e a destruição dançam lado a lado, o coração incandescente da terra exposto à superfície. Tel Shivta, Israel. No coração do deserto do Negev, em Israel, repousa uma cidade esquecida que um dia floresceu entre a areia e o silêncio. Tel Shivta foi fundada pelos nabateus há quase 2000 anos e se tornou um ponto vital nas antigas rotas comerciais que cruzavam o deserto. Durante o período bizantino, a cidade prosperou, com igrejas, casas de pedra e sofisticados sistemas de irrigação que transformavam a aridez em abundância. Hoje, suas ruínas emergem como fantasmas de uma era perdida. Arcos quebrados, colunas inclinadas e muros que resistem ao vento do deserto. Caminhar por Shivta é percorrer um testemunho da engenhosidade humana, um lembrete de que mesmo nas terras mais duras, o homem encontrou maneiras de florescer. E à medida que o sol se põe sobre as pedras antigas, o deserto se cobre de um silêncio sagrado, o mesmo silêncio que acompanhou seus construtores há milênios. Lençóis Maranhenses, Brasil.
No nordeste do Brasil, surge um deserto que desafia a lógica e a imaginação. Entre dunas brancas que se estendem até onde o olhar alcança, formam-se lagoas cristalinas durante o período das chuvas, criando um mosaico hipnótico de azuis, verdes e dourados. Os lençóis maranhenses são um paradoxo da natureza, um deserto que abriga água, um oásis que se renova a cada estação. Vistos do alto, parecem mantos celestiais bordados pela própria terra. Vistos de perto, revelam um ecossistema vibrante, onde peixes aparecem e desaparecem com as águas, e comunidades locais aprendem há séculos a viver em harmonia com o ciclo das dunas e das chuvas. É um cenário de pureza quase sobrenatural, onde o vento canta e o tempo desacelera. Os lençóis maranhenses são um lembrete de que até o deserto pode ser sinônimo de vida e beleza, quando a natureza decide desafiar suas próprias regras. Cidade de Mardin, Turquia. Sobre uma colina que domina as planícies da antiga Mesopotâmia, ergue-se Mardin, uma cidade dourada que parece ter sido esculpida pela própria luz. Suas construções de pedra calcária brilham ao entardecer, refletindo tons quentes que se confundem com o deserto ao redor. Mardin é um mosaico de culturas e crenças. Mesquitas islâmicas convivem lado a lado com igrejas cristãs milenares e mosteiros siriacos que ainda ecoam orações em aramaico, a língua de Cristo. Suas ruelas estreitas serpenteiam entre arcos, mercados e terraços que oferecem uma das vistas mais deslumbrantes do Oriente. Durante séculos, caravanas vindas do Oriente Médio, da Anatólia e da Pérsia cruzaram suas portas, levando especiarias, tecidos e histórias. À noite, quando a cidade se ilumina como um colar de ouro sobre o escuro da planície, Mardin parece flutuar entre o tempo e a eternidade, uma joia silenciosa guardando os segredos da Mesopotâmia. Antelope Canyon, Estados Unidos. No coração do Arizona, escondido sob a superfície do deserto, existe um santuário de luz e pedra. O Antelope Canyon é um corredor estreito formado pela força da água e do vento, onde as rochas avermelhadas se curvam em formas sinuosas, criando um espetáculo de sombras e cores. Quando o sol atravessa as fendas do teto, feixes luminosos descem como colunas divinas, transformando o deserto em uma catedral viva. Os povos navajos chamam este lugar de Tsebiganilini, onde a água corre através das rochas, e o consideram sagrado. As paredes lisas parecem pulsar, mudando de tom conforme a luz se move, do vermelho ao violeta, do laranja ao dourado. É uma experiência quase espiritual, onde o visitante caminha em silêncio, ouvindo apenas o som do próprio coração ecoando entre as curvas da pedra. O Antelope Canyon é a prova de que o deserto, mesmo imóvel, é um artista em constante criação. Aswan, Egito.
Às margens serenas do Nilo, no extremo sul do Egito, ergue-se Assuan, uma cidade onde o deserto e o rio se encontram em um equilíbrio quase poético. As ilhas cobertas de palmeiras, os barcos de vela branca que deslizam suavemente sobre as águas e os templos antigos que resistem ao tempo criam uma paisagem que parece suspensa entre dois mundos. Aqui, o Egito revela seu lado mais tranquilo e espiritual. O som distante dos tambores núbios se mistura ao murmúrio do vento entre as pedras, enquanto as cores do pôr do sol transformam o horizonte em um mosaico de fogo e ouro. Assuan é mais que um ponto no mapa, é um encontro de culturas e civilizações. Um lugar onde a herança núbia e o legado faraônico se misturam, e onde cada entardecer parece uma oferenda ao deus do Nilo. Forte de Derawan, Paquistão. No coração do deserto de Cholistan, entre dunas e planícies áridas, ergue-se o imponente forte de Derawan. Uma fortaleza colossal que domina o horizonte como um gigante adormecido. Construído originalmente no século IX e reconstruído séculos depois pelos rajás de Bahawalpur, o forte é uma joia esquecida da arquitetura asiática. Suas 40 torres cilíndricas, ligadas por muralhas maciças, formam uma coroa de pedra sobre o deserto, refletindo tons avermelhados sob o sol escaldante. Durante séculos, foi centro de poder, comércio e defesa, guardando rotas de caravanas que cruzavam o deserto em busca de água e sobrevivência. Hoje, suas muralhas silenciosas e desgastadas pelo tempo observam a vastidão do vazio à sua volta, testemunhas de glórias e batalhas há muito enterradas. O forte de Derawan é mais do que ruína, é um monumento à resistência, um lembrete de que mesmo no esquecimento a grandeza pode permanecer. Capadócia, Turquia. No coração da Anatólia, entre montanhas esculpidas pela lava e vales cobertos por cinzas milenares, ergue-se uma das paisagens mais surreais do planeta, a Capadócia. Suas formações conhecidas como chaminés de fada parecem torres moldadas por deuses, e em seu interior escondem-se cavernas, igrejas bizantinas e cidades subterrâneas inteiras, escavadas por povos que buscavam refúgio e fé. É uma fusão rara entre geologia e história, natureza e humanidade. Ao amanhecer, o céu da Capadócia se cobre de balões coloridos que flutuam sobre os vales avermelhados, criando uma visão quase onírica. A luz do sol reflete nas rochas e transforma o deserto em um mar de fogo e sombra. A Capadócia é um lugar onde o tempo parece suspenso, um testemunho silencioso da criatividade humana diante da eternidade das pedras. Deserto de Mojave, Estados Unidos. Entre a Califórnia, Nevada, Arizona e Utah, estende-se o lendário deserto de Mojave, um território de contrastes extremos e beleza indomável. É aqui que o calor atinge níveis quase impossíveis
e onde se encontra o Vale da Morte, o lugar mais quente já registrado na Terra. No entanto, o Mojave é muito mais que hostilidade. É um vasto santuário de vida adaptada, lar dos icônicos cactos Joshua Tree, das flores do deserto e dos roedores que sobrevivem na sombra das rochas. Suas paisagens cinematográficas, com montanhas recortadas e dunas douradas, já serviram de cenário para lendas e filmes, aventuras e tragédias. O Mojave é o espelho do espírito americano, um deserto que simboliza a solidão, a resistência e a busca incessante pelo desconhecido. Porto de Olíbano, Omã. Nas costas áridas do sul de Omã, entre montanhas e dunas, repousa o antigo porto de Sumhuram, o berço do comércio de uma das substâncias mais valiosas da antiguidade, o olíbano. Dessa pequena cidade fortificada, partiam navios carregados de resina aromática, usada em rituais, templos e palácios do Egito a Roma. O aroma do incenso se espalhava pelo mundo, levando consigo o nome de Omã, o país do perfume e da areia. Hoje, as ruínas do porto, com suas muralhas desgastadas e torres derrubadas, ainda exalam uma aura de mistério. O vento do deserto sopra entre as pedras como se trouxesse o eco de antigas preces. O Porto de Olíbano é um elo esquecido entre civilizações, a lembrança de uma época em que até o deserto era uma rota vital para o comércio e a fé. Vila de Pedra, Tunísia. No coração do deserto tunisiano, escondida entre colinas ocres e dunas silenciosas, ergue-se a enigmática Vila de Pedra. Construída inteiramente com blocos de rocha, é um exemplo notável da arquitetura tradicional do Maghrebe. Conhecida como um Ksar, uma fortaleza-vila, ela servia de abrigo contra invasores e contra o próprio clima implacável do deserto. Suas paredes grossas e estreitas passagens mantinham o frescor durante o dia e o calor à noite, enquanto torres de vigia observavam o horizonte. Hoje, o tempo transformou o lugar em ruína, mas o silêncio das pedras ainda conta histórias de caravanas, de famílias e de resistências. A Vila de Pedra é um retrato da engenhosidade humana diante da escassez, um refúgio esculpido na solidão, prova de que, mesmo na imensidão do deserto, o homem sempre encontrou maneiras de chamar algum lugar de lar. Deserto de Sonora, Estados Unidos. Estendendo-se entre os Estados Unidos e o México, o deserto de Sonora é uma imensidão viva, um dos ecossistemas mais fascinantes e complexos do continente. Aqui, o calor castiga e a terra resiste, coberta por uma infinidade de cactos, flores e pedras que brilham sob o sol escaldante. O gigante saguaro, símbolo do oeste americano, ergue-se com seus braços espinhosos apontando para o céu como o guardião solitário de um mundo onde o tempo anda devagar. Apesar de sua aparência hostil, o Sonora abriga uma surpreendente diversidade. Raposas, corujas, pumas e até pequenas flores que desabrocham após raras chuvas.
Povos ancestrais deixaram sua marca na forma de geóglifos e petroglifos gravados na rocha, mensagens silenciosas que atravessam milênios. Quando o crepúsculo cobre o deserto de tons dourados e violeta, o Sonora revela seu verdadeiro rosto. Um santuário de vida e silêncio, onde cada grão de areia parece carregar o eco do passado. Fortaleza de Ayaskala, Uzbequistão. No coração do deserto de Kyzyl-Kum, onde o vento sopra incansável e o horizonte parece infinito, ergue-se a fortaleza de Ayaskala, uma relíquia esquecida da antiga Khorasmia. Construída há mais de 2 milênios, ela foi um bastião de pedra e barro, erguido para proteger caravanas e cidades da lendária Rota da Seda. Suas muralhas de adobe, ainda de pé, apesar do tempo e do abandono, dominam a planície árida como sentinelas petrificadas. Lá do alto, o olhar alcança apenas o vazio e o silêncio, o mesmo que acompanhava os guerreiros que um dia vigiaram suas torres. Ayaskala é mais do que uma fortaleza em ruínas. É a lembrança de um império que desafiou o deserto e de uma civilização que compreendeu como poucas o poder da resistência. À noite, sob um céu coalhado de estrelas, suas muralhas parecem reviver, contando histórias que o vento jamais deixou morrer. Parque Nacional do Teide, Tenerife, Espanha. No coração das Ilhas Canárias ergue-se o Teide, o vulcão mais alto da Espanha e uma das paisagens mais grandiosas da Europa. O Parque Nacional do Teide é um deserto vulcânico de beleza quase sobrenatural, onde o chão é negro como carvão e o ar parece mais próximo do céu do que da terra. Campos de lava solidificada, crateras e formações rochosas criam um cenário lunar que fascina cientistas, exploradores e poetas desde tempos antigos. Durante o dia, o sol pinta as rochas com tons de cobre e ouro. À noite, o céu se transforma em um dos observatórios naturais mais nítidos do planeta, revelando constelações e galáxias com uma clareza de sonho. Para os antigos Guanches, povos nativos das Canárias, o Teide era a morada dos deuses e o eixo do mundo. Hoje, continua a ser um monumento natural à força da Terra, um lembrete de que, sob a calma do céu, o fogo do planeta ainda respira.